Bom, gente, Luciano mais uma vez aqui. Hoje eu montei um dashboard de análise financeira analisando quantidade e valores de vendas em relação a custo também e evolução de custos e despesas da empresa, tá? Considerando que é uma empresa que, no caso, tem 2 turnos de funcionamento, manhã e noite. A nossa base de dados aqui fornecida pelo Pietro e pelo Lorenzo da Import Data. Na tabela de vendas, a gente tem aqui data de venda, período da venda, noite ou dia. Vou mostrar aqui. E aqui valores. Na base de custos, a gente tem um plano financeiro aqui, com os custos financeiros por grupo e com os custos financeiros por despesa analítica. Aqui a gente tem a data da despesa e o valor da despesa. Aqui nessa tabela a gente está trabalhando com 3 anos de informações. Então, a gente tem de 2017, 18 e 19. Depois eu vou aumentar esse período aqui. Dentro do Power BI, basicamente, nós temos aqui o total de receita, menos o total de despesa, e o valor do lucro obtido, ou seja, tudo que eu vendi menos tudo que eu paguei, o valor que eu tenho em mãos. Em cima desse valor de lucro, a gente considera qual foi a margem de lucro obtida. Então tem aqui embaixo 5,32%, considerando os 3 anos. Aqui embaixo eu tenho o painel mensal por turno, período manhã ou noite, e tem a evolução de receitas aqui. Aqui eu tenho a receita gerada por turno, manhã e noite. Aqui eu tenho a comparação das receitas considerando o ano anterior. E aqui eu tenho a análise de receita obtida por dia da semana. Aqui eu tenho ainda como selecionar o ano. Posso selecionar todos, um de cada vez. Aí aqui eu tenho o painel de custos. A mesma informação relativa receita, custo e lucro. Aqui ao invés de receitas são as despesas mês a mês, ano a ano também. Aqui embaixo a evolução dos custos em relação ao ano anterior. E aqui do lado eu tenho a relação dos custos considerando as despesas, né? Grupos, subgrupos. E aqui eu posso comparar anos diferentes. Então, por exemplo, eu estou selecionando os 3 anos, vai aparecer aqui para mim aqui, ó, 17, 18 e 19. Beleza? Vou passar uma breve ideia aqui de tudo que a gente montou. Aqui eu vou expandir o painel para que eu possa verificar qual o valor de venda que eu tive mês a mês e período a período. Então, por exemplo, no mês de janeiro, considerando os 3 anos que a gente está ali, eu tenho uma variação de 292 mil. Vou selecionar só um período aqui para a gente ter uma ideia melhor. Vou voltar aqui. Que em 2019, no mês de janeiro, eu tive um faturamento de 101 mil e em fevereiro eu tive um faturamento de 89 mil. Então aqui ele me mostra qual é a diferença entre os dois. Eu tive uma evolução aqui. E aqui ele me mostra qual que é do mês anterior. Se eu colocar o mouse em cima da coluna, seja noite, seja dia, de acordo com a legenda aqui em cima, ele me mostra quanto que eu faturei em cada período. Então eu consigo ter uma análise melhor aqui. Aqui nos marcadores a gente vai conseguir ver qual foi o faturamento total do mês. Beleza? Então aqui ele arredonda, porque a gente não está considerando centavos. Beleza? Próximo aqui. Aqui se eu filtrar, por exemplo, só quero saber o faturamento que eu tive durante as noites, ele vai influenciar em todo o painel. Ou seja, todo o dashboard aqui vai ser aplicado de acordo com o filtro que a gente indicou aqui. Ou seja, no meu faturamento total de 2019 eu tive 48,17% realizado somente durante a noite, ou seja, quase a metade. Aqui eu tenho a evolução mês a mês, aqui embaixo em relação ao ano anterior, e aqui do lado a gente tem a relação por semana. Se a gente observar aqui, ó, que no período de 2019, somente durante a noite eu tive 678 mil em vendas e de custo eu tive 1.300.000, ou seja, se eu subtrair das minhas receitas tudo que eu paguei, tudo que eu tive de despesa, eu tive um prejuízo de 655 mil, que é quase o 100% do valor da minha despesa. Então aqui embaixo a gente consegue ver que eu tive um prejuízo de margem de lucro de 96.068.
Em comparação a isso, a gente pode olhar aqui especificamente um dia da semana. Então, por exemplo, quero ver a segunda-feira. Na segunda-feira eu tive 163 mil contra 157 de despesa, um lucro de 5.500. Considerando que aqui a gente está olhando um dia da semana e só um período, eu poderia considerar. Então, se eu coloquei aqui, ó, segunda-feira, eu quero ver só o período da noite ou só o período do dia, eu teria de fazer o seguinte: seleciono o dia, venho aqui e coloco o mouse somente no dia que eu quero, ou no mês que eu quero, ou no mês de análise. Então eu consigo ter uma análise melhor em relação a isso. Isso ele trata de forma mais dinâmica. Se eu olhar aqui, ó, especificamente ainda na segunda-feira. Segunda-feira é um bom dia, eu vendo muito ou vendo pouco. Então aqui, em relação aos meus custos, eu vendo pouco. Eu estou tendo um lucro baixo. Aqui eu estou tendo um prejuízo de 12% numa terça-feira. Numa quarta-feira, que já é um dia bem melhor, eu estou tendo aqui 180 mil de venda, 110 de despesa, 71 de lucro. Ou seja, em relação a tudo que eu vendi, eu tive 39,29 de lucro. Posso selecionar aqui 2 anos juntos. Então, por exemplo, se eu marcar aqui, desmarcar 17, ele mostra para mim a soma dos 2 anos. Considerando que ele está olhando só as quartas-feiras, se eu pedir para aumentar aqui, aqui eu consigo verificar qual é o valor que eu estou tendo em cada período. Beleza? Aqui ainda, eu posso classificar isso por dia da semana ou por valor de receita, tá? Aqui eu sempre vou ter essa informação. Aqui eu formatei que toda vez que tiver um prejuízo, é para ser apresentado em vermelho, para ficar de forma um pouco mais gritante e chamando a atenção de quem está analisando o desempenho. Aqui em relação a custos, segue a mesma ideia do painel de vendas, porém aqui em relação à receita, tá? Desculpa, em relação a custo. Então eu tive aqui um desenvolvimento de custos de 194 mil, considerando o período filtrado. O período que eu filtrar aqui é o que ele vai ficar analisando entre despesa e entre receita. Ou seja, os dois quadros se interagem, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a mesma espécie de análise da despesa, porém, aqui em relação aos custos dos anos anteriores, comparando com o ano atual. Ou seja, em relação ao ano atual, ao ano anterior, eu tive uma redução aqui, tá bom? Em relação ao ano anterior, eu tive um aumento aqui de 0,43%. Aqui no painel do lado, a gente consegue ver isso de forma analítica, ou seja, olhando sinteticamente, eu sei que no setor administrativo, eu tive 374.242 de custos relacionados ao setor administrativo. Se eu mandar expandir isso, eu vou ver quanto eu tive de custo de água, de aluguel, de contabilidade, de correios, de deslocamento, de frete, e por aí vai. Aqui ainda tenho qual o percentual que o setor administrativo custa para a minha empresa hoje, ou seja, as despesas administrativas correspondem a 28,06% de todas as despesas considerando do ano 2019. Se eu olhar aqui embaixo, minha despesa total de 2019 foi 1.333.842. Se eu considerar aqui, por exemplo, custo de mercadoria, que é o custo que tende a ser mais alto, eu tenho 600 mil em média. Ou seja, 45% do meu custo está aplicado dentro de custo de mercadoria. Se eu quiser considerar aqui 2018 e 2019 para comparar os 2 anos, então eu consigo saber ó, que entre 18 e 19 eu tive um aumento de pouco mais de 2%. Em custo de mercadoria, entre os 2 anos, eu tive um custo maior. Porém, esse custo maior influencia na minha venda também. Ou seja, se eu olhar que eu tenho aqui um custo de mercadoria alto, ou um custo total aqui só desse valor, eu posso verificar aqui, ó, que as minhas vendas, considerando 18 e 19, foram de 2.600.000 e eu tive 140 mil de lucro ou 5,42% de lucro. Então, ainda que a minha despesa tenha aumentado, eu tive um lucro. Beleza? Aqui em relação, por exemplo, a tributos. Posso olhar outros tributos simples, aí eu posso considerar na planilha de informação se vai ter ICMS, IPI, PIS, COFINS, se vai ter substituição tributária, taxas de órgãos públicos, taxas de sindicato, por exemplo.
Pegar aqui a parte de funcionários. Eu tenho lá o valor gasto de 13º, de alimentação, bônus. Pegar por especificamente aqui, ó, a questão de salários. Eu tive em 2018 188 mil. Em 2019 eu tive 161 mil. Ou seja, considerando aqui no painel ao lado que eu tive uma redução, eu consigo ver quais foram os meses que eu tive essas reduções. Beleza? Se eu tive redução de salário, provavelmente eu tive redução de vale transporte, eu tive redução de FGTS, eu posso ter tido redução em bônus, eu posso ter tido redução em vale alimentação, em 13º, por exemplo. Mas, em contrapartida, eu posso ter um aumento em rescisões. Isso vai ser tratado como o gestor da empresa definir, né? Bom, gente, essa é a ideia de mais uma das ideias de aplicação da ferramenta do Power BI e de potenciais trabalhos que a gente pode estar realizando junto ao cliente, tá bom? Peço que vocês deem um gostei para engajar em mais plataformas, mais pessoas verem minha postagem. Obrigado.